Marreta, há algum tempo eu falei contigo, mais ou menos de um ano eu falei com você, já te perguntei algo parecido sobre isso, e desde então ainda não tivemos novidades a respeito de John Jones nos pesos pesados. Segue essa novela aí, agora em março vai completar 3 anos que ele não pisa no octógono. Você acha que existe algum receio de fazer essa mudança, de repente o corpo transformando? Você que é lutador, por que você acha que está demorando tanto? Praticamente, igual eu disse, 3 anos é muita coisa, né? E o tempo está passando, ele não está ficando mais jovem. A gente sabe que é uma outra categoria. O que está, na sua visão, no seu feeling, por que você acha que está demorando tanto para sair do papel essa novela? Cara, eu creio que talvez divergências, né, entre o UFC, né? Verdade. Talvez o UFC quer dar um oponente, ele quer outro, né? Talvez ele queira disputar direto o cinturão, o UFC não quer. A gente não sabe, mas eu acredito que seja algo assim, né? Porque ele já vem treinando há bastante tempo, tem mostrado que já está pronto, já tem alguns meses e até agora nada, né? Dizem agora que vai realmente sair a luta. Falaram do Miotite, mas o Gané, depois da vitória, também desafiou ele, então ventilou essa possibilidade também. Mas eu acho que breve deve sair uma notícia aí, até final do ano ele deve estar voltando, ou mais tardar início do ano que vem, acredito eu. Você é um cara que fez um caminho parecido, claro, guardadas as devidas proporções, né? São categorias diferentes, mas afeta muito o atleta, Marreta, nesse sentido de quando você tem que fazer uma adaptação para o seu corpo se acostumar a um novo peso, a um novo tipo de adversário, nova força, né? Por exemplo, o grappling ele faz muita queda. Fazer com 93 quilos é uma coisa, fazer com. Se ele pega um Ganê da vida, por exemplo, já é diferente. Muda muita coisa para o atleta realmente ou a adaptação é menos demorada do que se imagina, por exemplo? Não, leva um tempinho, leva uns meses. Não digo um ano, mas leva uns 6 meses ali para você se adaptar, para o seu corpo se adaptar, realmente criar uma massa muscular do peso de cima. Então é necessário essa adaptação, né? Você muda o treinamento, você muda a carga, então é preciso, né? Quando eu fui para os meios pesados, acabou que, né, graças a Deus, né, a minha estreia foi contra um médio Peso também, né, que acabou entrando de última hora. Então eu não senti tanta diferença, porque eu também não estava ainda adaptado como meio pesado. Aí quando eu fui para o meio pesado, realmente já estava com um físico melhor e mais adaptado. Então para mim assim foi melhor desse jeito. Então quando eu fui lá de meio pesado contra um meio pesado natural, realmente eu já estava com uma estrutura física melhor, então eu me adaptei bem. Mas graças a Deus porque eu tive esse tempo necessário, né? Então eu acho que é bom o atleta ter esse período de adaptação, sim. Foi engraçado isso aí, porque eu lembro que foi em São Paulo esse evento, em 2018, e eu lembro que eu gravei contigo lá no hotel, no quarto onde você estava lá, e se eu não tiver enganado, o Jimmy Manua, que você iria enfrentar, já estava no Brasil, né? Ele já Já, ele já já. estava no Brasil, e eu lembro que a gente comentou alguma coisa em off, que você até falou, você falou, rapaz, o cara era grande mesmo, hein? E aí Foi verdade. Eu trocou vi pelo ele no Eric saguão do Enes. hotel assim que eu cheguei, cara. E eu lembro que a minha mãe olhou pra mim assim, eu falei, mãe, aquele cara ali que eu vou lutar. E minha mãe olhou assim, ela não quis falar, mas ela olhou com o olho assim, sabe? Tipo assim, com aquele negão ali. Meu irmão, o cara tava gigante, meu irmão. E eu tava O bicho é subindo de grande mesmo. categoria e ainda não tava, né? Pô, braço enorme. Pô, tipo assim, tava muito maior do que eu. E aí eu falei assim, caramba, meu irmão, o negão o bicho é grande, meu irmão. Eu fiquei assustado com o tamanho dele. Ele foi dar um sprint, né? Uma corrida, alguma coisa e machucou um músculo da Foi isso perna, alguma mesmo. coisa do tipo, né? Foi dar um sprint, deu uma É. contratura no posterior da coxa, uma coisa E assim. acabou que 2 meses depois vocês fizeram aquela guerra lá nos Estados Unidos e É, você aí eu já venceu tava pronto, né? daquela Aí que ele me maneira. acertou, ele É. acertou as mãos dele lá dura e eu não E caí. marchou para Segurei a trás, marchou onda. para frente toda hora. Segurei a onda, né? Fui pra frente legal. Então já tava adaptado, assim, foi bom pra mim esse tempo. A gente está falando, só para a gente terminar aqui, a gente está falando sobre isso de diferença de peso, se adaptar e tudo mais. Uma luta do John Jones, que todo mundo está falando, contra o Ngannou, né? Pode ser que role o Miotic, mas a gente pega como referência o Ngannou porque ele é o atual
número um da categoria, e tem aquele tamanho também que impressiona um pouquinho, né? O garoto é pequenininho. É muito diferente. Você acha que o encaixe técnico para o John Jones nesse caso é ruim? Lembrando que ele deu uma boa evoluída, né, na luta agarrada. A última vitória dele ele ganhou surpreendendo, usando o grappling, né, contra o Gane, inclusive. Você acha que o encaixe dele contra o Ngannou é dali da topo, e não só por ser o campeão, eu falo pelas qualidades mesmo, é o mais difícil para o John Jones? De repente ele poderia se testar primeiro à força? Como que você enxerga isso? Não, não. Para mim, o encaixe mais difícil para ele é o Gane. Eu também acho. É o Gane. Para mim, eu acho que é o encaixe mais difícil porque é um peso pesado que se movimenta como meio pesado. Luta na ponta dos pés o tempo todo. Então, uma das coisas que eu usei com o Jones até machucar o joelho, que era a estratégia, é a movimentação, né? Apesar do Jones lutava na época como meio pesado, ele era muito paradão. Então, eu não acredito que ele vai movimentar mais como peso pesado. Então, ele vai ser um peso pesado estático também. Claro que vai ter mais agilidade do que um natural peso pesado, mas ele normalmente já não se movimenta muito. Então, o Gane, com a sua movimentação, pode complicar ele, entendeu? Na minha opinião. Apesar do Gane ter mostrado a fraqueza no wrestling, mas acredito que ele já deve estar cuidando disso, né? Tá treinando mais o wrestling para a defesa de queda. Então, eu acho que o encaixe que complicaria mais o Jones seria o Gane. Miotic e John Jones para a gente terminar rapidinho. Se rolar essa luta, que tá todo mundo imaginando que o UFC tá demorando para anunciar, falaram até que poderia rolar em dezembro, não deve rolar porque já tá muito em cima, não sei, né? O UFC de repente anuncia de última hora, mas John Jones e Miotic para mim é o maior peso pesado de todos os tempos. A galera fica pé da vida quando eu falo isso aqui por causa do Fedor, e eu respeito, mas eu acho que o histórico do Miotic, aí vai de opinião, cada um tem a sua, não tem problema. Mas na minha, eu acho o Miotic o maior peso pesado de todos os tempos. Tá um tempão sem, parar, sem lutar, né? Desde março de 2021. Ele contra John Jones. Quem que você acha que leva, Marreta? Eu acho o Jones favorito. Acho o Jones favorito contra o Miocic. Acho o Jones favorito contra o Ganu. Na minha opinião, assim, só o Gane complicaria mais ele, né? Luta é luta, mas assim, a minha opinião, antes da luta, eu só daria o favoritismo pro Gane. Pro Miocic e pro Ganu, eu daria o favoritismo pro Jones.